Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de processo penal. Eu, como coordenadora, peguei as honras de poder dar essa aula inaugural para vocês. No nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre sistemas processuais penais, princípios do processo penal e, embora eu não aborde sobre a aplicação da lei processual penal no tempo, isso é objeto da sua apostila em PDF. Aqui no nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre dois pontos importantíssimos dentro do seu material apostilado, que é um deles dentro do sistema acusatório e o outro dentro do princípio da presunção de inocência, desculpem, ou não culpabilidade. Então eu presumo já que vocês leram o apostilamento em PDF e está aqui comigo hoje, então somente para revisar e entender alguns pontos mais complexos desse material, tá? Com relação ao nosso conteúdo de hoje, eu tenho que ressaltar para vocês que, na verdade, a nossa sistemática processual penal, ela foi bem impactada pelo famoso pacote anticrime, cuja vigência foi iniciada em 2020. Veja que boa parte desses dispositivos, eles vieram atuando ali na estrutura toda do processo penal, desde a estrutura sistêmica até a parte de investigação e também um pedaço da parte de procedimento. Então, o que acontece? Esse impacto desses artigos fez com que o STF aplicasse uma medida cautelar no sentido de suspender a eficácia de alguns desses artigos, muitos deles relacionados ao tema juiz de garantias e um deles tema da nossa aula de hoje, que é também o sistema processual penal, tá? Laila, isso vai cair na minha prova? Gente, eu não sei. Por quê? Depende da revogação dessa medida cautelar. A medida cautelar, ela é do começo de 2020. Então a gente não sabe, amanhã o ministro ele pode revogar essa cautelar. Então você precisa estar ciente. Outra questão também é o fato de que a FGV pode considerar como dispositivo estando em vigência, muito embora esteja com eficácia suspensa. Então você precisa conhecer sobre eles. Então a FGV pode falar sobre o juiz de garantias, que é o tema que tem gerado uma repercussão maior dentro do nosso ordenamento jurídico processual penal, e dizer ali sobre os requisitos, sobre como funciona, muito embora a eficácia esteja suspensa, mas ele é um artigo vigente? Ele é um artigo vigente. Então, nós vamos fazer essa abordagem aqui, tá? O nosso primeiro tema de hoje é justamente sobre os sistemas processuais penais. Sistema processual penal é a forma, é o método pelo qual vai se estudar o processo penal e também é a forma pela qual se praticarão os atos, ora administrativos, quando ainda na fase de investigação, por exemplo, ora na fase judicial, quando dentro de uma relação jurídica processual. Então, nós trabalhamos com uma divergência doutrinária, tá, no Brasil, porque sobreveio essa alteração do pacote anticrime, mas ainda ela não está vigente. Então eu vou explicando aos poucos para você ir pegando o raciocínio. Você não vai precisar decorar, beleza? Bom, nós temos um primeiro sistema, que é o sistema inquisitivo. O que esse sistema inquisitivo ele faz? Ele concentra as figuras do acusador e do juiz em uma pessoa. Então, uma pessoa ela vai acusar e, ao mesmo tempo, ela também vai eventualmente condenar ou não aquela pessoa que ela acusou. Essa é a essência do sistema inquisitivo. Por outro lado, no sistema acusatório, nós temos a presença de partes distintas. Uma pessoa acusa, uma pessoa julga,
outra pessoa investiga. E nós temos um terceiro sistema, que é o sistema misto, que é uma mescla entre o inquisitivo e o acusatório, tá? Bom, Laila, como é que nós estamos no Brasil hoje sem a vigência do artigo que fala ou que interfere no sistema processual penal? Divergência, tá? Então, por exemplo, o NUT, ele sustenta que o sistema brasileiro ele é um sistema misto, ele é uma mescla de inquisição na parte de investigação com o sistema acusatório a partir do momento que eu tenho uma relação jurídica processual formada. Por outro lado, tem doutrina que sustenta que o nosso sistema ele é acusatório, porque cada parte é desempenhada por uma pessoa. Uma pessoa investiga, uma pessoa acusa, uma pessoa julga, tá? Então nós temos essa divergência. Qual prevalece, Laila? Que seria acusatório, que seria um sistema acusatório, tá? Pois bem, o pacote anticrime, ele veio e promoveu várias alterações a partir do artigo 3A. Então, nós temos alterações do artigo 3A até o artigo 3F. Então, nós temos aí a inclusão de todos esses artigos que interferem dentro da nossa estrutura processual penal de forma significativa. Então, veio o artigo 3A e disse o seguinte, olha só, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Olha só, o processo penal terá estrutura acusatória. Estrutura acusatória de sistema acusatório. Estrutura acusatória porque a partir do momento que eu tenho um processo instaurado, eu tenho uma relação jurídico-processual, correto? Então, a partir desse momento, o juiz que julga, ele só vai trabalhar dentro dessa relação e o Ministério Público, que é o órgão de acusação, também atuará a partir desse momento da relação jurídica processual. Laila, mas e antes, durante a investigação? Olha aqui o 3A, ele veda. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Como assim? O artigo 3A, ele quer evitar o seguinte, tem lá um promotor casca grossa, que está junto com o delegado investigando uma corrupção. Vamos trocar de promotor? Vamos trocar de delegado? Então, o artigo 3A ele tem a preocupação de vedar essa troca, justamente para que não se tenha aí uma ineficácia durante as investigações. Então, Laila, durante a investigação não vai ter juiz? Não, nós temos. Vai ser o juiz de garantias, mas ele não será o juiz que está dentro do processo, dentro da relação jurídico-processual, tá? Mas dá uma seguradinha que sobre o juiz de garantias daqui a pouco a gente vai conversar. Então, como uma forma de poder memorizar, nós teríamos, então, de forma bem didática, o seguinte, no sistema inquisitorial, nós não temos separações, né? Tem aí no seu material essa tabela. Então, nós não temos separação das funções de acusar, defender e julgar. Nós temos a admissão do princípio da verdade real, em que o acusado ele não é sujeito de direitos, ele é tratado como um objeto do processo, perfeito? Enquanto que no sistema acusatório, nós temos a separação das funções de acusar, defender e julgar. Por consequência, se caracteriza pela presença das partes, que se contrapõem entre acusação e defesa em igualdade de condições. O princípio da verdade real ele é substituído pelo princípio da busca da verdade, devendo a prova ser produzida em fiel observância ao contraditório e à ampla defesa. Olha que interessante. Por que é complicado a gente dizer, como o NUT sustenta que o sistema nosso ele seria misto? Porque, veja,
nós sabemos que contraditório e ampla defesa é só na fase de processo, correto? Justamente porque a característica do inquérito policial é que ele é inquisitivo. Então veja que o sistema acusatório, ele trabalha justamente com o asseguramento do contraditório e da ampla defesa a partir da formação do processo. E aí veja, o processo penal terá estrutura acusatória. Se é processo, eu já tenho denúncia recebida, perfeito? Ou então até mesmo uma denúncia rejeitada, passível de recurso, mas eu já tenho uma denúncia oferecida. Bom, o que nós temos, né? A partir da lei, nós tivemos a inserção, portanto, desse artigo novo, que não tem um artigo correspondente no Código de Processo Penal. Justamente porque o Código de Processo Penal, ele não adotou nenhum sistema de forma expressa. E daí essa divergência doutrinária, se seria misto ou acusatório. Então é lógico que nós não teremos essa correspondência. Bom, o que acontece? Muitas situações do Código de Processo Penal continuam as mesmas, muito embora o 3A tenha entrado em vigor. Então houve um problema de harmonização do sistema processual penal, justamente porque houve uma alteração indicando o sistema acusatório e outros artigos do Código de Processo Penal que estão em um hibridismo, ali mexendo um pouco com parte de sistema inquisitivo. Então veja que nós temos uma dissonância, um desacordo entre essa lei nova e alguns dispositivos do Código de Processo Penal. Lembrando, aqui o artigo está em vigor, mas a eficácia está suspensa. Pois bem, o que nós vamos ter que entender? Esse artigo 156, por exemplo, ele permite ali uma atuação desvinculada do sistema acusatório. Mas veja, essa interpretação do artigo 156, que está aí na tabelinha do material de vocês, ela ainda é válida. Por quê? Porque houve essa suspensão aqui em sede cautelar, tá? Então, Laila, e agora? E agora você vai ter que entender só o seguinte, que o artigo 3A, ele veio materializar o sistema acusatório, que era algo sobre o qual pendia ou pende divergências doutrinárias, sobre se seria misto ou acusatório. Então, agora, com o artigo 3A, é acusatório, mas que esse artigo 3A, ele está suspenso. Ele está suspenso, mas ele é vigente. Ele é vigente. Então, Laila, a partir do artigo 3A, eu posso dizer que o Brasil, o Código de Processo Penal adotou o sistema acusatório? Bom, a partir da vigência, sim. Mas agora eu aplico ele. Houve uma revogação tácita do artigo 156, inciso 1º? Ainda não. Por quê? Porque a eficácia dele está suspensa. Então, guardem esse bizu aí, tá? E aí nós temos o terceiro sistema que a gente conversou, que é o sistema misto ou francês. Como ele funciona? Bom, na primeira fase inquisitiva, com instrução escrita e secreta, e numa segunda fase o caráter acusatório. Mas, gente, isso aqui é uma adaptação que o Brasil utilizou para poder dizer que ele é um sistema misto, porque se você levar ao pé da letra aqui o sistema inquisitorial, da forma que ele é mesmo, você vai ver aqui que até tortura é admitida. E nós temos vedação constitucional à tortura. Então perceba que, a rigor, com todo respeito ao posicionamento de quem entende que o sistema ele é misto, não dá, porque a gente desvirtua o próprio estudo do sistema. Porque o sistema ele admite meios que são vedados pela nossa Constituição. Então, a rigor, você pode ficar sustentar que ainda que o artigo 3A, então coloque aí no seu material de estudo, no seu caderno de estudo,
que ainda que o artigo 3A esteja com a sua eficácia suspensa, ainda é possível, ainda não, né? É possível afirmar que o Brasil adotou o sistema acusatório. Tudo bem? Então, isso seria uma zona de conforto para você. Pois bem, para além disso, nós temos um estudo aí no seu material dos princípios processuais penais. E aí é claro que eu vou afunilar, perfeito? Eu vou afunilar no princípio que é o mais importante e o que é cobrado nas provas da FGV, que é o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade. Então você viu aí no seu material em PDF que existe uma tabela cronológica, perfeito, em que nós tivemos mudanças de posicionamento do STF no sentido de admitir ou não, a execução provisória da pena privativa de liberdade. Então, no primeiro momento, você tem que imaginar 3 situações. Nós temos 3 espécies de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa, ok? Bom, pena de multa e pena restritiva de direitos não foi o objeto da celeuma que tem no quadrinho lá que eu trouxe para vocês, que eu coloquei no material de vocês, tá? Pena de multa e pena privativa de liberdade, não, me perdoem, e pena restritiva de direitos, nós não tínhamos e não temos a permissão para a sua execução provisória. Ou seja, são necessários, né? É necessário que haja aí o efeito do trânsito em julgado para que a pessoa inicie um cumprimento da pena restritiva de direitos ou ela efetue o pagamento da pena de multa, tá? Laila, o que é uma pena restritiva de direitos? Quando ela ocorre? Simples. A pena restritiva de direitos, em regra, está prevista no artigo 44 do Código Penal e ela ocorre sempre que o magistrado, na dosimetria, na aplicação da pena, combinar uma pena privativa de liberdade que não seja superior a 4 anos e desde que a pessoa condenada preencha os requisitos previstos no artigo 44, como, por exemplo, não ser reincidente. Então, nesse caso, o juiz ele vai poder aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana e assim sucessivamente. Você poderia também se perguntar, Laila, tá, mas eu sei que tem medida cautelar diversa da prisão que é parecida, sim, mas medida cautelar diversa da prisão é um outro mundo, é um instituto de processo penal que está ao lado da prisão cautelar e das outras medidas cautelares diversas da prisão. Então você não pode confundir pena restritiva de direitos com medida cautelar diversa da prisão. Medida cautelar, nós não temos trânsito em julgado, nós não temos provavelmente uma sentença penal condenatória. Na pena restritiva de direitos, não. A gente tem uma pena privativa de liberdade calculada e depois haverá essa substituição. Perfeito? Então, aqui o que nós estamos discutindo? Execução provisória da pena privativa de liberdade. Hoje, 2020/2021, o que está valendo? Está valendo que não é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade. Essa é a nossa regra, tá? Essa é a nossa regra. Deixa eu até ver se eu tenho aqui... Ah, tá. Isso aqui é uma diferenciação que eu vou falar depois. Agora, você também tem que compreender 2 coisas, tá? 2 coisas. Laila, eu nunca vou poder ter um preso, então, um preso antes da sentença penal com trânsito em julgado? Não, não foi isso que eu disse. Veja, olha só, execução provisória da pena privativa de liberdade. Isso não é possível. Então, antigamente era, aí o STF entendeu que
Não era, me perdoe, antigamente não era, aí ano retrasado o STF falou, é possível execução provisória da pena de liberdade após a confirmação do teor da decisão no segundo grau de jurisdição. E aí começou a dar muito problema, porque isso viola princípio constitucional, que é o princípio que nós estamos estudando aqui, porque na Constituição a gente tem um marco temporal que é trânsito em julgado. Então o STF ele retomou o posicionamento dele antigo, que era no sentido de admitir somente a execução da pena privativa de liberdade após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Beleza, tranquilo até aí. Ok. Agora, nós temos duas situações durante o processo. Primeira situação, tá? Primeira situação, vamos pegar aqui um professor trino para dar de exemplo. Vou até sentar para contar. Se extrapolar minha meia horinha, gente, não dá nada, que eu sou coordenadora. Então, passo por cima. Falo, ó, dei mais 40 minutos de aula que estourou isso aqui. Mentira, brincadeira. Ou não, né? Então, vamos pegar aí, vamos ver um professor engomadinho que dê aula para vocês. Então, todos de direito privado, né, praticamente. Vamos pegar o professor Stanley, né, um meio fofinho, que vem com umas camisas apertadas, dá uma aula, né. Bom, suponhamos que o Stanley é uma pessoa mega violenta, ele faz jiu-jitsu, MMA, isso é verdade mesmo, né, gente. Eu convivo com ele aqui e ele é um cara bem esportivo, assim, bem bruto, né, você percebeu, né, pelas aulas que ele ministra aqui no curso. E aí, suponhamos que o Stanley é uma pessoa mega violenta, tem uma conduta social que não é muito legal, ele já foi reincidente, ele é reincidente pela prática de um crime de homicídio anterior, então é uma pessoa extremamente violenta. E aí o Stanley foi e praticou um crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Pois bem, bom, o que aconteceu? Suponhamos que o Stanley, ele praticou esse crime e ele foragiu do local. Aí o que aconteceu? O delegado de polícia representou pela prisão preventiva, uma prisão cautelar, lembra? O delegado representou pela prisão preventiva. A prisão preventiva do Stanley foi decretada e ele ficou preso. Então ele respondeu a todo o processo penal preso. O juiz deu a sentença penal condenatória, condenou Stanley, sei lá, a 9 anos de prisão. Bom, o Stanley quer recorrer. O que acontece nesse caso? O Stanley ele vai ser solto? Não. Ele vai continuar preso, porque ele está preso por força de uma decisão, de uma medida cautelar, lembra? E aí o que vai acontecer? Quando o juiz der a sentença penal condenatória, o juiz ele vai ter que abrir um tópico para dizer que ele renova os requisitos da prisão preventiva do Stanley. Então ele vai dizer assim, olha, eu condeno o Stanley a 9 anos de prisão e eu mantenho a prisão preventiva porque eu entendo que os requisitos ainda estão presentes. Então o que vai acontecer com o Stanley? Ele vai para o tribunal e vai continuar preso. Laila, isso é execução provisória da pena? Não, não é uma execução provisória da pena. Ele ainda está preso por força de uma medida cautelar consistente na prisão preventiva, ok? Bom, lá no tribunal ele não reverteu, não conseguiu subir para Brasília com recurso especial, enfim, houve o trânsito em julgado. E aí, como vai ficar a vida dele? Bom, aí, quando os autos for para o juízo da execução penal, o juiz da execução penal ele vai abater o período em que o Stanley ficou preso cautelarmente. Veja, esse abatimento, que é a detração, ele pode acontecer na sentença que deu 9 anos. Então, suponhamos que o Stanley ficou preso 6 meses. Então, a sentença dele ia ser 9 anos e 6 meses. O juiz ele já foi ali, já bateu e, pum, caiu para 9 anos e falou, ó, o cara vai ficar preso ainda até resolver a vida dele. E aí, quando ele vai para o juízo da execução, vai abater só a diferença entre a propositura da apelação do Stanley e o trânsito em julgado da sentença que manteve a decisão. O juiz da execução vai abater
e aí vida que segue. Aí ele está no início do cumprimento da pena privativa de liberdade dele. Mas veja, isso não é execução provisória da pena. Isso não é execução provisória da pena. Uma outra situação é a seguinte: Stanley está solto, não foi decretada a preventiva dele, por uma lesão corporal seguida de morte, vamos manter o mesmo crime. Por alguma razão, ninguém decretou a preventiva dele, ninguém pediu, vida que segue, ele continua solto. Veio a sentença, condenou, 9 anos. O juiz, ele quer decretar a preventiva do Stanley. Faz sentido ele fazer isso? Nenhum. Por quê? Ora, o cara ficou a fase processual toda solto. A fase de investigação ele estava solto. Então, não é justo, não é razoável que seja decretada uma prisão cautelar dele agora, que o processo acabou. Porque a prisão e a medida cautelar diversa da prisão é para acautelar alguma coisa, que é justamente acautelar o processo penal. Então, perceba que nesse caso, o juiz ele não pode decretar, desculpa, gente, junto com a prolação da sentença. Ou se ele fizer isso, o Stanley derruba na apelação dele. Nessa segunda hipótese que eu acabei de explicar, era nela que entrava a execução provisória da pena. Porque aí na hora que o juiz deu a decisão, o Stanley apelou, perdeu a apelação. Beleza, lá ela foi para Brasília, tudo bem, mas perdeu a apelação, manteve 9 anos, Stanley vai começar a cumprir pena. Isso também acabou. Até 2019, era isso que estava tendo. Agora, não mais. Então, nós não temos mais esse cenário. O único cenário que nós temos em que a pessoa ela vai ser condenada, ela já vai estar presa por força de uma medida cautelar de prisão preventiva e ela vai continuar segregada durante a interposição do recurso e apreciação e assim sucessivamente. Tá? Então, hoje nós não mais temos a execução provisória da pena privativa de liberdade. Tudo bem? Para a gente continuar falando sobre ainda esse princípio, eu vou fazer o corte aqui e aí a gente começa daqui a pouquinho. Até lá!